Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade e município de Registro, no estado de São Paulo, Brasil. É com muita alegria, repetimos, que mantemos esse contato com cada um daqueles que nos assistem, fazendo essa interação de pensamento, essa busca de informações para a nossa estrutura intelectual, o nosso conhecimento. A doutrina espírita nos recomenda, em primeiro momento, o amor. Haveremos de amar incondicionalmente o nosso próximo. E, em segundo, a instrução, a busca do conhecimento. Fundamenta-se essa ideia nos ensinamentos de Jesus, quando ele nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa busca constante. Nós sabemos que nos primórdios da criação tudo era simples, sem conhecimento. O homem buscou, na sua evolução, desenvolver, além das teorias que nos são colocadas, desenvolver meios para o conforto pessoal. A simplicidade é fundamental no aspecto de conduta, mas a busca do conforto, do bem-estar, é uma necessidade e é uma obrigação. Nós não podemos e não devemos nos acomodar. É importante a resignação, é importante que tomemos consciência dos momentos que passamos, muitas vezes dificuldades, obstáculos, provações, mas temos que ir à luta, buscar sempre resolver aquilo que nos impede no caminhar. Esse programa, como já também é conhecido, busca estudar pontos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. É o livro que se notabilizou pelo aspecto filosófico para nos dizer o que somos, como fomos criados, de onde viemos, para onde iremos, porque estamos aqui neste planeta. Desde a criação pelo Pai Celestial de cada um de nós como princípio inteligente. Quando falamos todos somos iguais perante Deus, é verdade. Na nossa origem, na nossa criação, todos fomos criados de forma semelhante ou iguais para ser mais completo. Princípios inteligentes. Ainda não tínhamos conhecimento, ainda não raciocinávamos e não tínhamos a liberdade de fazer aquilo que nós hoje queremos fazer. É um processo. Vamos adquirindo condições e, primeiro, agindo por instinto, depois desenvolvendo a inteligência, deixando a primitividade, já num processo longo de desenvolvimento. Já quando começamos a nos organizar, andar em grupos, aprender a se defender. Mas hoje nós queremos falar sobre algo que se chama metempsicose. O que é a palavra metempsicose? E nós vamos ver correntes religiosas que adotam a metempsicose, que seria a transmigração ou a emigração
animal para homem e do homem para animal. Eles acreditam na encarnação, na reencarnação, mas de forma diferente da doutrina espírita. Nós conhecemos e sabemos que o espírito não retrograda. Nós só evoluímos. Mas como só evoluímos? E se nós nos tornarmos criminosos, corruptos, tal? Não, nós não nos tornamos corruptos ou criminosos. Nós somos ou já deixamos de ser. É diferente. Aquele que ainda pratica atos criminosos é em razão do seu nível moral. Não é porque ele piorou, é porque o seu condicionamento moral, a sua estrutura moral ainda lhe permite a violência, o crime. Então, quando se fala, e nós já ouvimos isto, inclusive em pregações, de que a doutrina espírita prega que nós podemos, quando somos maus, reencarnar no animal. Essas pessoas que assim falam, faltam com a verdade. Nós viemos do mundo animal. Nós estamos no estágio de humanidade, no caminho para a pureza espiritual. É interessante analisarmos isto. Quando aquele moço, conhecido no Evangelho do moço rico, ele se aproxima de Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? A resposta de Jesus é: cumpre os mandamentos, observa os mandamentos. Ele pergunta quais são os mandamentos. E Jesus elenca os mandamentos: não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo. Ele ficou feliz, disse: mas isso eu já observo desde que eu entrei na mocidade. Aí Jesus faz uma outra ponderação. Primeiro Jesus disse: por que me chama bom? Bom só Deus é. Mas depois Jesus faz uma observação interessante. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Daí vem e segue-me. Moço, diz: aí não dá. Ele tinha muitos bens e foi embora com toda certeza triste. Então essa é a ponderação que Jesus faz a ele. Um outro momento da sua estrutura moral, da sua condição, se ele já amava o próximo, se ele já não levantava falso testemunho, se ele não adulterava, se ele honrava pai e mãe, se ele não roubava, ele já era um moço bom, mas não era perfeito. Ainda estava apegado aos bens materiais, tanto que desiste naquele momento da vida eterna. Poderíamos dizer: mas Jesus agiu bem com aquele moço? Jesus mostrou a ele e a todos nós que para sermos perfeitos precisamos avançar além da bondade material, mas do desprendimento espiritual. Essa é a proposta.
Por que para Zaqueu Jesus não falou isso? Vende tudo que tens, distribua aos pobres e segue-me. Não. Zaqueu se propôs a dar a metade do que possuía. Em dar a metade, ele, que era um homem muito rico, continuaria com uma fortuna. Jesus simplesmente diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus não falou aos seus discípulos: hoje Zaqueu está salvo, mas entrou nesta casa. Dependia de Zaqueu. Ele que teria que construir seu processo de evolução. Então vejamos a diferença. O homem, o espírito já encarnado na condição hominal, ele não volta a ser animal. Ele já passou pelo reino animal. É um processo. 607 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos como que o homem, né, o espírito chegou à condição humana, e a resposta é por uma série de existências que precedem a vida a que chamais humanidade. Então, é o processo. Por isso que quando se fala em metempsicose, que algumas doutrinas acatam e adotam, não é assim com o espiritismo. Falamos para que não pairem dúvidas. Respeitamos as outras doutrinas? Respeitamos. Respeitar não é aceitar. Muitas vezes entramos em contendas inúteis até, querendo prevalecer o nosso ponto de vista. A nossa verdade é nossa. Ninguém é obrigado a adotá-la como sua verdade. Portanto, se alguém discorda da doutrina espírita, respeitemos. Um dia, a pessoa cairá em si e aceitará as informações que os espíritos nos trazem, que apenas vêm reforçar o ensinamento do Cristo, as parábolas, as informações do Mestre, segundo as narrativas evangélicas. Porque quando nós acreditamos no Evangelho como uma norma de conduta, nós estamos aceitando as informações dadas por aqueles que escreveram os Evangelhos. Para nós, chegaram Marcos, Mateus, Lucas e João. Outros, que o padre Jerônimo não adotou para a Vulgata Latina. Esse que nós também adotamos. Jesus realmente falou tudo aquilo que está no Evangelho? Nós poderíamos dizer, ele falou muito mais do que não está no Evangelho. Porque ele foi o mensageiro do amor. Jesus não foi um líder religioso. Jesus foi o mensageiro do amor e da paz entre os homens, independentemente de religião. Ele falava nas sinagogas, nas ruas, nos barcos, no mar, no monte. O mais belo sermão que a humanidade conhece foi proferido ali no Monte das Beatitudes, que é o sermão conhecido como Sermão do Monte. Isso é Jesus. Ele não disse você tem que ser desta ou daquela religião. A sua época ele era assediado pelos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes. E ele tinha
que está fazendo ali o seu malabarismo moral para desmontar as armadilhas que eram colocadas para que ele caísse em contradição. E a todos ele ensinou, com toda certeza, analisando a falta de consciência daqueles que não era nem falta de conhecimento. Quem mais o interpelaram foram os doutores da lei, os fariseus, que eram conhecedores das leis mosaicas. Quando Jesus diz: eu não vim destruir ou derrogar as leis, ele está falando das leis morais e não das leis humanas. Por esta razão, é que quando alguém nos contesta, nós aceitamos sem contendas, mas expomos nosso ponto de vista. Porque muitas vezes a pessoa está buscando uma visão nova. Coloca-nos situações e espera os nossos argumentos. E a doutrina espírita nos oferece argumentos para todos os pontos de vista que nós queiramos analisar. Na confrontação com a ciência, buscando sempre a razão, a doutrina caminha para e passos com a ciência. Allan Kardec nos diz que quando a ciência provar algo que a doutrina espírita não esteja de acordo, ou tenha afirmado de forma diferente, fique com a ciência. Mas é preciso que analisemos os pontos da ciência, porque a ciência também muda. Teorias apresentadas hoje, sem comprovação, não é ciência. Quando ela entra no aspecto moral, deixou de ser ciência. É importante refletirmos sobre isso. Mas é válido a busca sempre. Então, quando se fala em metempsicose, apenas para fazer aqui a doutrina espírita, não a vê dessa forma. Nós já estagiamos, já passamos pelo mundo animal e hoje estamos no mundo hominal, no estágio hominal, avançando para que um dia nós sejamos espíritos puros, alcancemos a chamada ou conhecida como angelitude. Caríssimos amigos, irmãos de todas as crenças, nós rogamos a Deus que nos abençoe e que possamos estar juntos por outros momentos. Que Deus o ampare e nos abençoe.